Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Caio, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para mais um Manhã com Deus, onde nós aprendemos um pouco da palavra e oramos, apresentamos o nosso dia a Deus e pedimos a graça dEle sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente e ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom dia, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5 até o 12, até o 11, na verdade, fala acerca de repreensão. Fala de como Deus, Ele repreende os seus filhos, a quem Ele ama. Se você quiser ler, isso fica muito bem claro. Deus repreende aquele que Ele ama. Deus repreende ao filho a quem Ele ama. Porém, existe também algumas formas que Deus usa para repreender a mim e a você. E isso está claramente exposto na palavra de Deus. E a principal forma que Deus usa para repreender o ser humano, para repreender, meu querido irmão, minha querida irmã, a mim e a você, é a palavra dele. Como diz aqui, irmãos, em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 1, em nome de Jesus. Diz assim, amados irmãos, deixa eu colocar aqui: ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque, vamos para o versículo 3, versículo 4. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, a principal forma que Deus usa para nos repreender é através da sua santa palavra. A principal forma que Deus usa para repreender a mim e a você é através da palavra dele. Pelo que parece, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda, Deus ele sempre fala primeiro pela palavra. Deus sempre nos leva para a palavra. Deus sempre vai falando conosco através da palavra. Mas quando o ser humano não quer dar ouvidos àquilo que Deus ele está falando, o Senhor ele procura agir de outras formas. Não que Deus falando somente através da palavra Ele não tenha poder para nos convencer, não, totalmente pelo contrário. Isso é porque Deus tem as suas formas de agir. Deus age como Ele quer. Se Ele quiser convencer você somente através da palavra, Ele convence. Ele é Deus. Mas Ele também pode usar outras formas para nos repreender, para nos exortar. Por quê? Porque Ele é Deus, querido irmão, querida irmã. Então, muito bem, a principal forma que Deus usa para nos alertar é a palavra. Irmão, sabe quando é que Deus está falando comigo e com você? Quando a nossa Bíblia ela está aberta. Não é quando alguém direciona a mão para mim, para você e diz tal coisa, dizendo que foi Deus que falou. E muitas vezes Deus não tem nada a ver com aquilo. Você quer ouvir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Você quer entender a vontade de Deus? Estude a sua Bíblia. Na Bíblia está contido a vontade de Deus para mim e para você, através da palavra que o Senhor nos repreende. Na palavra de Deus existe muitas coisas que diz para a gente não fazer. Existe muitas coisas que diz para a gente fazer. Existe a questão da consequência dos pecados também na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela nos repreende. Deus usa a sua palavra para nos repreender. Quando você vai para um culto na sua igreja e ali o pastor ele abre a Bíblia e fala sobre a repreensão, sobre a exortação para a igreja, para aquele povo, ali é o próprio Deus que está falando através da sua santa palavra.
Porém, Deus também tem outras formas de agir. Deus também tem outras formas de repreender a mim e a você. Também, Deus ele também pode usar os irmãos para nos repreender e para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículo de número 15, queridos irmãos. Compartilhe esta palavra com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, também com seus inimigos, né? Será que você tem inimigo? Não é para ter, o crente não é para ter inimigo. Mas se você tem alguém que não gosta de você, demonstre o amor de Deus por essa pessoa enviando esta palavra para ele, para ela, em nome de Jesus. Mateus 18:15 diz: ora, aqui é Jesus falando, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão, mas se não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano. Então, o mesmo Deus que usa a palavra para nos repreender, ele também pode usar os irmãos da congregação, os irmãos da igreja, para repreender a mim e a você. Deus ele tem as suas formas de agir, querido irmão, querida irmã. O Senhor age como Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Você tem dado ouvidos a Deus? Você tem dado ouvidos ao Senhor Deus? Você tem estado disposto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você? Talvez você está aqui nesse vídeo e você já foi repreendida por Deus, através da sua palavra. Um pastor pregando, um pregador, Deus falou diretamente com você, através da palavra dele. Ou quem sabe você já está aqui, até os irmãos já estão repreendendo você, para que você mude, para que você não venha mais fazer tal coisa, tal erro, tal pecado. Está entendendo, querido irmão, querida irmã? Então Deus tem suas formas de agir. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que dar ouvidos a Deus, meu amado. Nós temos que dar ouvidos ao Senhor Deus. Quando o Senhor falar conosco através da sua palavra, nós temos que ouvi-lo. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus fala, ouvir e obedecer com alegria no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E por último, Deus ele também usa as tribulações e os problemas para nos repreender. E isso está em Apocalipse, capítulo 2, em nome de Jesus. Tem muito crente que não gosta do livro de Apocalipse, né, irmão? Isso é uma tremenda bobagem, porque o livro de Apocalipse ele não está na Bíblia para ninguém ter medo, a não ser os ímpios. Mas o livro de Apocalipse ele está na Bíblia para lembrar que a vitória já é nossa em Jesus Cristo. Que Cristo ele não vai fazer a obra, ele já fez. Quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado. Amém? Então a pessoa que ela é firme em Deus, que ela é firme de fato e de verdade no Senhor Jesus Cristo, ele e ela não teme o diabo, não teme o futuro, porque sabe tudo aquilo que está escrito na palavra. A Bíblia diz no Velho Testamento, e serve para os dias de hoje: o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Esta é a verdade. Muitas pessoas estão sofrendo porque não têm o conhecimento da palavra. Muitas pessoas estão sofrendo porque não têm o conhecimento de Deus, nem da palavra de Deus, como deveriam ter, em nome de Jesus. E aqui, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane aos meus servos, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Irmão, irmã, Deus, ele não é que ele tenha só essas formas de nos repreender, mas são as formas que eu trouxe para o Manhã com Deus de hoje. Palavra, Deus fala através da palavra. Deus nos repreende principalmente através da sua palavra. Outra coisa que nós lemos, Deus pode usar os irmãos para nos repreender e fazer a gente se arrepender dos nossos pecados. Por último, de acordo com o ensinamento de hoje, Deus pode usar uma doença, Deus pode usar uma dor, Deus pode usar um sofrimento para repreender a pessoa, fazer com que a pessoa venha se consertar, fazer com que a pessoa venha de fato e verdade se consertar diante dele. Que não seja necessário, irmão e irmã, que a gente chegue a esse ponto. Que eu e você, a gente de fato venha estar disposto a ouvir o Senhor quando Ele falar. Que o nosso coração venha ser quebrantado para com Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem desprezado quando o Senhor Deus tem repreendido você? Nós temos, meu amado irmão, minha amada irmã, que ouvir a voz do Senhor de fato e de verdade. Nós temos que de fato e de verdade estar dispostas a ouvir aquilo que Deus tem para falar e obedecer. Se nós não ouvirmos, Deus vai usar os irmãos. Por fim, pior ainda, Deus pode ser que Ele use um mal. Pode ser que Deus permita uma dificuldade na sua vida. No caso dessa pessoa, que essa profetisa Jezabel, Deus permitiu uma doença, para que tanto ela como aqueles que ela estava enganando viessem se arrepender, viessem abandonar os seus pecados, os seus erros e se consertar. Querido irmão, querida irmã, diante de Deus. Irmão, será que vai ser necessário eu e você chegar a esse ponto? Será que vai ser necessário a dificuldade, a tribulação na nossa vida, para que a gente venha se arrepender diante de Deus? Eu espero que não, meu irmão, minha irmã. Eu espero que a gente venha de fato de verdade estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, para obedecer a Deus, para obedecer a voz de Deus, para obedecer aquilo que o Senhor Ele fala comigo e com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então ouça a voz do Senhor, obedeça. Deus repreende a mim e a você, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Deus nos repreende porque Ele nos ama, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida. Te agradecemos por estar com vida, Senhor. Meu Deus, enquanto houver vida, meu Deus, ainda há esperança. Meu Deus, enquanto há fôlego de vida em nós, há esperança da pessoa se arrepender dos pecados e entregar a vida ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua misericórdia. Senhor, a Tua palavra diz: põe a Tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Senhor, se há alguém de nós errando contra o Senhor, se há algum de nós errando contra a Tua santa palavra, errando e pecando contra o Senhor, pecando contra um irmão, nós pedimos perdão ao Senhor nesse momento. Pedimos que o Senhor nos perdoe, pois nós queremos te arrepender dos nossos pecados. Nós queremos te arrepender, Senhor, das nossas falhas. Nos perdoa. Vem nesse momento, Senhor, nos lavar com o Teu sangue, nos purificar, nos santificar, Senhor Deus, em Tua presença, para que a gente venha a ser usado pelo Senhor, para que a gente de fato e de verdade venha a ser usado por Ti, conforme o Teu querer, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Quebra, meu Deus, este coração de pedra, esse coração duro, e faz essa pessoa se converter, se arrepender de fato e de verdade dos seus pecados, para que o Senhor venha nos dar uma nova vida em Jesus. É o que pedimos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor esse dia, pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor nos guie, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós pertencemos a Ti.
Nos entregamos totalmente em tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está comigo aqui até agora. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que cada um venha ser alcançado pelo Senhor. Venha ser alcançado pela tua presença. Nós nos entregamos totalmente em tuas mãos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmão, irmã, que Deus te abençoe. Você que ficou comigo até agora, que Deus te abençoe. Querido, Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder estar aqui com você, compartilhando sempre a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Não pregar a doutrina de igreja, não pregar placa de igreja, porque isso não salva. Isso não muda ninguém. Só o que muda é a graça transformadora de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.